Olá você, aqui quem fala é o engenheiro Leonardo. Hoje eu estou aqui no laboratório de engenharia de materiais da Universidade Mackenzie. Eu vim aqui pegar alguns dados de ensaio de impacto em polímeros e eu estou aproveitando que temos algum tempo aí até o próximo laboratório e eu coloquei duas das minhas alunas ali para fazerem um pequeno experimento, quase que uma, entre aspas, brincadeira aí, pra gente comparar a teoria com a parte prática. Então elas acabaram de fazer alguns cálculos bem simples, bem simplórios. Se algum dia vocês entrarem aqui no curso de engenharia de materiais do Mackenzie, eu vou mostrar pra vocês que é muito fácil realizar esses cálculos. E elas estão fazendo aqui agora o experimento para comparar com os cálculos. Então nós temos aqui basicamente uma balança com um becker. Dentro do becker tem uma folha de papel sulfite, onde nós pesamos só a folha de papel, 4,82 gramas, e aí nós colocamos fogo no papel. E nós vamos consumir, entre aspas, consumir o papel. A matéria-prima principal do papel, da folha de sulfite, é a celulose, todo mundo sabe. Então nós temos uma reação aí exotérmica. Eu tenho a celulose, basicamente, a celulose aí que é C6H10O5, o papel sólido. E aí, como eu dei um pouquinho de energia, um pouquinho de calor ali, eu acabei iniciando uma reação com oxigênio da atmosfera. Então eu vou ter o C6H10O5 juntando com 6 oxigênios, 6 O2, gás oxigênio, e eu vou ter 6 CO2 mais 5 H2O, ou seja, eu tô produzindo aí CO2 mais água, só que como a reação é exotérmica, eu acabo perdendo aí até essa água também, e a gente tem muita perda de massa. Dá só uma olhada, a gente tem muita perda de massa. A gente começou aí com uma massa relativamente alta, já estamos aí em vai diminuindo, né? 16, vai baixando aí com o tempo. E no final das contas, a gente tem uma perda aí mais ou menos, baseado até ali em alguns cálculos que a gente fez considerando outras coisas, e a gente conseguiu verificar na prática que a gente tem por volta de uns 77% de perda de massa aí nessa queima. Olha só, sobraram as cinzas aí ainda quente, o becker fica quente também, então elas foram orientadas, claro, para não colocarem a mão. Segurança é fundamental quando a gente trabalha no laboratório, a gente se preocupa muito com a segurança. Em mais de uma década que eu sou professor no Mackenzie, nunca aconteceu nem um acidente de um aluno, por exemplo, cortar a mão com uma folha de papel, por exemplo. Nunca aconteceu nenhum acidente assim. Então temos uma preocupação muito grande aí com a segurança. Tivemos aí 77% de perda de massa, 77% de perda de massa nessa queima. E vamos agora, entre aspas, queimar outra coisa. Vamos lá para o próximo experimento. Bom, gente, agora nós temos aqui palha de aço, o famoso bombril. Não necessariamente é bombril. Nós pesamos a palha de aço, desconsiderando o becker. Temos inicialmente 8,32 gramas ali. Vamos dar um pouco de energia, olha só o que acontece. E vocês vão perceber que, como anteriormente, está perdendo massa. Estamos perdendo massa, olha lá. Vai perdendo massa. E aí começa a estabilizar e subir. E aí eu começo a ganhar massa. Como assim? Por que eu perdi massa primeiro e agora eu estou ganhando massa? Bom, inicialmente você perde massa porque você deve ter junto aí com a palha de aço, você deve ter alguma impureza aí que foi queimada, a própria umidade que você vai perdendo, então você perde alguma massa. Depois você vai ganhando porque a palha de aço é majoritariamente ferro. E esse ferro ele vai oxidando. Então agora ele vai pegando o oxigênio da atmosfera. Quando eu queimei o papel, eu estava perdendo massa do papel na forma de CO2 e na forma de água. Eu estava perdendo massa, agora eu estou ganhando massa. Antes, no papel, o oxigênio vinha e levava carbono embora, levava hidrogênio embora. Agora o oxigênio vem e fica. Agora ele oxida o ferro. E eu tô ganhando massa por causa disso. O ferro, ele se oxida muito facilmente, ele tem vários estados aí de oxidação. Eu posso ter, por exemplo, o FeO, o óxido de ferro, o FeO.
onde eu tenho um átomo de oxigênio para cada átomo de ferro. Aí você fala, nossa, então vai dobrar a massa? Vai dobrar o peso? Não, não vai dobrar a massa porque o átomo de oxigênio, ele é bem mais leve do que o átomo de ferro, mas eu estou introduzindo massa. Então eu posso ter aí a formação de FeO, onde eu vou ter um átomo de oxigênio para cada átomo de ferro. Eu posso ter aí também o Fe3O4. O Fe3O4 que a gente chama de magnetita, é o óxido magnético, e aí onde você vai ter 1,33 átomos de oxigênio para cada átomo de ferro. Claro que você não tem 0,33 átomo de qualquer coisa, né? Mas só para vocês terem uma ideia de proporção, você tem na magnetita Fe3O4, você vai ter, adicionando aí a nossa massa, 1,33 átomos de oxigênio para cada átomo de ferro. E eu posso formar o Fe2O3, que é a chamada hematita, né? Que é um minério de ferro que a gente usa para extrair o ferro. Então eu usei o minério de ferro para extrair o ferro e agora eu tô usando o ferro para voltar pro minério de ferro. No Fe2O3, a hematita, eu tenho 1,5 átomo de oxigênio para cada átomo de ferro. Então agora eu tô jogando oxigênio aí dentro, eu tô tendo essa reação tá capturando oxigênio, e é por isso que eu tô tendo esse ganho de massa, tá? Isso aqui é, como eu falei, é, entre aspas, uma brincadeira que eu estou fazendo, porque hoje nós fomos fazer uma visita técnica numa empresa. Meus alunos foram acompanhar aí um processo de conformação mecânica, fizeram um curso lá, inclusive, um curso prático dentro de uma empresa. Foi muito legal, muito bacana, fizeram vários processos lá pela primeira vez e eles viram na prática as coisas. A gente tem essa preocupação aqui no Mackenzie, nos cursos de engenharia. Você pode entrar no site do Mackenzie, www.mackenzie.br ou .com.br, também funciona. Nós temos vários cursos de engenharia, eu sou professor do curso de engenharia de materiais do Mackenzie e eu gosto quando a gente tem esse tempo livre, porque nós viemos dessa visita técnica e temos um tempo aqui até o horário de aula. Eu gosto de fazer essas brincadeiras, entre aspas, porque eu percebo que quando o aluno não tem aquela... Depende do aluno, né? Cada aluno funciona de um jeito, mas quando o aluno não tem aquela pressão, né? Porque ele tem que aprender e tirar nota e tal, quando é uma coisa mais lúdica, assim, mais leve, eu percebo que o aluno aprende mais. Então eu gosto de fazer isso, de vez em quando eu faço umas brincadeiras assim, a gente discute, eles têm umas ideias, eu falo, vamos fazer? Vamos lá pro laboratório? Vamos fazer e vamos ver o que dá, vamos calcular, eu explico como que a gente faz a parte de cálculo, e olha só como é que tá subindo aí a massa, né? Vamos ver se tudo vai bater, vai dar certinho. Nós vamos desconsiderar um pouquinho aquela perda de massa, vamos desconsiderar aí os voláteis que saíram, então tem um cálculo ajustado da massa inicial, mas a gente vai ganhar aí por volta de 15% de massa. Na queima da folha de sulfite nós perdemos 77% de massa, perdemos 77% de massa, e aqui a gente vai ganhar por volta de uns 15% de massa aí. E é bem bacana porque é lúdico e eu gosto de não perder essas oportunidades, né? Você tem vários alunos que são muito motivados e eles têm dúvidas, eles fazem perguntas, e eu não gosto de ficar dando a resposta, eu gosto de dar o caminho. Então quando eles falam alguma coisa eu falo, vamos lá fazer, né? Vamos lá pro laboratório, vamos fazer e vamos ver o que dá. Vamos ver se vocês estão certos, se vocês estão errados. E você, na minha opinião, isso funciona para alguns alunos melhor, né? Cada aluno é de um jeito, mas para alguns alunos isso funciona muito bem, de ele aprender muito mais e motivar e ele fazer muito mais coisas, tá? Eu gostaria muito que vocês tivessem a oportunidade um dia de estarem aqui também, né? Quem tiver a intenção de fazer engenharia, entra aí www.mackenzie.br, faz o vestibular, entra aí, espero que um dia você possa ser meu aluno também. Então é isso aí, galera, queria mostrar isso pra vocês já que eu tô por aqui, valeu, até mais, fui!